Olá pessoal, estou graduado, curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio, disciplina Gestão de pequenas e médias propriedades rurais. Tema da aula de hoje: manejo sustentável e conservação de solo e água. Meu nome é César Nascimento, sou coordenador da disciplina. Então, pessoal, dentro dessas práticas sustentáveis, o manejo sustentável envolve práticas agrícolas que preservam o meio ambiente. Então, aqui vamos falar um pouco do que pode ser adotado. Eu acredito que vocês tenham uma disciplina que seja voltada só para manejo e conservação do solo, alguma coisa que se relacione a isso. Então aqui a gente vai falar rapidamente algumas práticas sustentáveis, que preservam o meio ambiente e que estão inseridas nos critérios para você se certificar, para mitigar os riscos, diminuir os impactos, que a gente vai falar aqui nessa aula. Então, técnicas como rotação de culturas e uso de adubos orgânicos são essenciais. Então, a importância da conservação do solo é crucial para prevenir o que? A erosão, que é a perda de solo, devido a fortes chuvas, pode acarretar em perda de solo. Então, você pode adotar práticas de curvas de nível para criar os terraços, melhorar a fertilidade com a adubação e garantir a saúde das plantas. Práticas como plantio direto, que é o plantio sem a necessidade de gradear, você faz ali o plantio diretamente sobre a palhada. A construção do terraço, que é igual eu comentei, Você tem lá as cotas do terreno e constrói terraço para diminuir a força da água. São eficazes para manter a integridade do solo. Então, a conservação de água envolve a gestão eficiente dos recursos hídricos. Então, uma das técnicas como a própria irrigação por gotejamento, e a captação de água da chuva ajudam a preservar a água e garantir sua disponibilidade para as culturas. Então, sistemas que faz a captação da água da chuva através de cisternas, e aí pode usar essa água para irrigação, Então, isso são técnicas que minimizam. Os benefícios do manejo oferece nesse caso, oferece vários benefícios, como a melhoria da qualidade do solo, porque você mantém a estrutura do solo, se você evita os processos erosivos, a preservação dos recursos hídricos. Então, se você adota os terraços, o que que você faz, Você faz com que a água, dependendo da condição do solo também, ela infiltre, havendo o ciclo, da água retornando ali para os lençóis freáticos e em outras situações também destiná-las até os recursos, os cursos d'água. Então, uma forma é infiltrar na terra e a outra escoar até os cursos d'água. Essas práticas também contribuem para a viabilidade econômica das propriedades rurais. Então, as práticas de conservação do solo, como plantio direto, que é você plantar diretamente na palhada, sem gradear, sem fazer sulcos, A construção de terraços é a cobertura do solo com vegetação, manter ali o solo coberto, Então, você mantém, se você, por exemplo, você faz um plantio de soja e na outra colheu a soja, você vai lá e planta uma outra cultura para manter a cobertura do solo e ainda assim ter a produção de alguma outra cultura, como é o caso de um sorgo ou um milho, por exemplo. E aí você mantém essa palhada ali cobrindo o solo, o que faz com que mantenha a umidade do solo e, e devido a você manter a umidade, não evita aí o ressecamento, a evaporação da água do solo, fazendo com que ele se torne cada vez mais compactado, ou seja, afetando a estrutura física do solo. Então, são essenciais para manter a integridade do solo e prevenir a erosão. Sistema de irrigação eficientes, como a gente já falou, Então, o gotejamento, que goteja ali exatamente em cada uma das plantas ali, que está sendo cultivada, Então, ajuda a conservar a água, E são essenciais para a gestão sustentável dos recursos hídricos. Captação da água da chuva, como a gente já comentou, Então, através de cisternas. Então, aí você acaba destinando essas águas para alguns casos aí. Se tiver o tratamento correto, pode ser até destinado para dessedentação humana, mas pode usar também para parte de irrigação, A captação da água da chuva.
Rotação de culturas, uma prática de manejo sustentável que ajuda a preservar a fertilidade do solo. Então, como a gente já comentou, você planta num ano, né? E aí na mesma área você muda a cultura, não planta aquela cultura do ano anterior. E aí você quebra o ciclo de pragas e doenças e aumenta assim a produtividade e melhora ali a questão do solo, da fertilidade do solo, porque você está colocando ali palhadas diferentes, né? Vegetações diferentes ali e vão acabar promovendo aí com a fertilidade do solo. O uso de adubos orgânicos, como a gente já comentou, né? Então, além da saúde dos consumidores, né? Também até mesmo do próprio produtor, né? Ajuda a reduzir dependência a fertilizantes químicos. Sistemas agroflorestais, isso é bem interessante para pequenos produtores, né? Que combina ali a produção agrícola com florestas, promovendo a biodiversidade e a sustentabilidade ambiental. Então, numa floresta você planta ali açaí, milho, né? Então, nesses sistemas ajuda a preservar solo e água, além de aumentar a produtividade. Plantio direto, como a gente já comentou, uma técnica de conservação de solo que envolve cultivo sem necessidade de arar a terra. Essa prática ajuda a preservar a estrutura do solo, reduzir a erosão e aumentar a retenção de água, né? Então, práticas que já são adotadas, né? Antigamente não fazia-se plantio direto, mas hoje em dia isso aí já está se tornando prática normal. Construção de terraços como estratégia de conservação do solo, né? Ajuda a prevenir a erosão, melhora a retenção de água. Aquilo que eu já falei, né? A água vem, se você não tem uma medida como essa, o que, que vai acontecer? A água vai levar o solo, então vai acabar acarretando em processos erosivos e até mesmo em grandes vossorocas aí, né? E aí, para poder depois mitigar isso, torna-se muito mais difícil, né, de fazer isso. Então é melhor você fazer de forma preventiva, construir os terraços para fazer com que não haja perda de solo e que a água fique retida ali, né? Então acaba promovendo aí uma sustentabilidade diante aos recursos hídricos. Essa técnica é especialmente útil em áreas com declives acentuados. Então, que é isso aí, é um modelo de terraços, né? Cobertura vegetal, ó, cobertura do solo com vegetação é uma prática de conservação que ajuda a proteger o solo contra a erosão. Então você mantém ali a palhada, né? E aí acaba que retém a umidade, né? Porque retém a água e aumenta a fertilidade, porque aquela palhada depois vai ser incorporada ali ao solo, né? É, antes de fazer o plantio da cultura novamente. Então acaba promovendo aí a biodiversidade também. Então tá aí, ó, né? O milho sendo plantado aí na palhada. A agroecologia entrega princípios ecológicos na produção agrícola, promovendo a sustentabilidade e a resiliência dos sistemas agrícolas. Práticas agroecológicas incluem a diversificação de culturas, o uso de adubos orgânicos e a conservação de recursos naturais. Integração lavoura, pecuária e floresta, apesar de ser algo bem complexo, né? Mas é uma estratégia de manejo sustentável que combina a produção agrícola, por exemplo, milho, soja, pecuária com a produção de gado e eucalipto em uma mesma área. Essa prática promove a conservação do solo e da água, além de aumentar a produtividade e a sustentabilidade. Então, em uma mesma área você produz, né, a agricultura, tem lá a criação de gado e tem floresta, né? E aí essa floresta até mesmo dando ali uma condição boa para o gado, né? De conforto ambiental para eles ali, conforto animal também. Seria mais ou menos isso daí, né? O manejo integrado de pragas, que é o MIP. Então, uma abordagem sustentável para o controle de pragas que combina métodos biológicos, controles biológicos, como por exemplo outras pragas, inimigos naturais à praga, culturais e químicos, né? Então, a gente não tem como ainda abandonar o químico de vez, né? Mas já existem um avanço aí na questão do uso do controle biológico, mas ainda existe o químico. Então, o manejo integrado de pragas visa reduzir o uso de pesticidas e minimizar os impactos ambientais. Por quê? Porque o MIP vai ver ali, né, qual é o grau de incidência de uma determinada praga e se há necessidade mesmo de aplicar algum pesticida nesse caso aí, né? Então, estratégias como a adoção do pano de batida
para você verificar as pragas e até mesmo para você aplicar o produto correto, né? Então, você identificar qual que é a praga e ver qual que é o dano dela, qual que é a quantidade que existe de uma determinada lagarta, né? Então, primeiro você identificar a lagarta, aí você vai atrás do produto, mas e ver a quantidade. Essa quantidade realmente vai trazer grandes prejuízos para a lavoura, então tem que avaliar o dano também. Então, fazer esse pano de batida aí, ó. A agricultura de precisão, como a gente já comentou, né? Então, sensores, sistemas de informações geográficas, né? Para monitorar e gerenciar a produção agrícola de forma mais eficiente, essa prática ajuda a otimizar o uso de recursos e aumentar a produtividade. Então, sensores de solo, coleta de amostras georreferenciadas, aplicação de taxa variável, o uso de drones, né? Todas essas tecnologias, monitoramento, criação de um banco de dados, estações meteorológicas, né? Para poder obter essas informações ali, né, em loco. Tudo isso daí faz parte dessa uso dessas tecnologias avançadas. Sistema de captação e armazenamento de água, nós já falamos, então cisternas, barragens subterrâneas para garantir a disponibilidade da água durante os períodos de seca. O que, que o pessoal faz, né? No caso do gado, abre ali as cacimbas, né, para poder acumular água da chuva, para poder realizar a dessedentação animal. Isso ajuda também, né? Recuperações de áreas degradadas. Nós temos milhões de hectares aí de áreas degradadas no estado, né? Então, não é uma atividade muito simples, né? Restaurar o solo, né? E a vegetação com técnicas de plantio de espécies nativas e correção da fertilidade do solo, utilizados para recuperação ambiental. Então, existe aí o projeto de recuperação de área degradada, né? É um plano de recuperação de área degradada para recuperar aquela área novamente, para ela restaurar ela ali, para que ela seja novamente agricultável ou torne-se novamente um pasto ou uma área, né, de floresta, né? Então tem as três formas aí de fazer isso, né? Assim como a gente já falou em outros assuntos, para isso a gente precisa de capacitar os produtores, né, sobre essa prática de manejo sustentável. Programas de treinamento e extensão rural ajudam a disseminar conhecimentos e promover a sustentabilidade nas propriedades rurais. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.